Falar do Scorsese é quase sempre falar da genialidade das histórias que ele conta. Sendo um dos diretores mais versáteis, Scorsese nos apresenta tramas sobre gangsters, magnatas, crianças, psicopatas. A lista é enorme. E se tudo isso não fosse suficiente para provar a variedade da obra do Scorsese, ainda tem outro lado da carreira dele que eu acho que não ganha a atenção que merece: os documentários. Sério, já reparou como se fala pouco desses filmes dele em comparação com os demais? E isso é uma pena, porque os documentários do Scorsese são ótimos. E eles não são poucos, aliás. O cineasta já dirigiu 16 deles. Todos são um prato cheio para qualquer cinéfilo. Então hoje eu decidi mostrar por que você deveria ver os documentários de Martin Scorsese. A relação de Scorsese com os documentários é antiga. Quando o diretor terminou o mestrado em cinema pela Universidade de Nova York em 1966, ele dirigiu seu primeiro documentário, New York City Melting Point, sobre o qual não se sabe quase nada, já que ele nunca foi disponibilizado ao público. Durante os anos seguintes, o jovem cineasta ganharia mais experiência ainda com filmes documentais. Em 1970, Scorsese foi assistente de direção e editor de Woodstock, hoje um dos documentários musicais mais famosos já feitos. E no mesmo ano, Scorsese fez o seu segundo documentário, chamado Street Scenes, que acompanhou protestos feitos naquele ano contra a Guerra do Vietnã. Mas seria apenas com seus filmes de ficção feitos nos anos seguintes que Scorsese ganharia fama. O que não significa, é claro, que a paixão do diretor em fazer documentários tenha ido embora. O cineasta continuou produzindo filmes desse gênero que abordavam uma variedade de assuntos e eventos. E analisar o conjunto de documentários do Scorsese é uma verdadeira aula. Em primeiro lugar, dá pra gente aprender muito sobre direção documental, já que Scorsese utilizou diferentes estilos e abordagens ao longo das décadas. Você vai notar, por exemplo, como varia o nível de presença do diretor no filme em si. Em vários de seus documentários, o Scorsese não tem medo de aparecer em câmera. You think we'll get the story in 2 minutes? No. I doubt it. No. I doubt it very much. No. I doubt No it. way. I No doubt way. it. How could you tell a Stephen Prince story in 2 2 minutes, minutes? I don't know. E isso é legal porque permite que a gente se divirta observando o processo de trabalho do diretor. O primeiro exemplo que me vem à mente é Shine a Light, um misto de concerto e documentário que ele fez sobre os Rolling Stones. Toda a abertura do filme é incrível porque ela retrata as angústias do Scorsese durante o planejamento das filmagens. Assim, ele se torna um personagem na narrativa, nos fornecendo uma janela pra gente ver como ele trabalha na prática. Because if the first song opens on a guitar riff, a guitar intro, we have to make sure that we're covering which guitar. Usually it's Keith. We have to know. Mas o diretor também sempre buscou explorar outros formatos. Alguns de seus melhores documentários, por exemplo, consistem basicamente nele sentado de frente para a câmera e nos mostrando cenas de filmes. The moments where Kazan and Brando pushed each other. Já em outros casos, o Scorsese preferiu se remover bem mais. Às vezes deixando apenas uma narração. You're listening to songs that were recorded for the Library of Congress in the 1930s. Às vezes sem deixar nenhum rastro da presença dele, fazendo com que as imagens e os entrevistados contem a história por si só. 1963 was the year when we did this. And that was 50 years ago. Tudo isso é muito importante de observar porque nos mostra como o documentário pode ser um gênero diversificado, com abordagens bem distintas. O que importa é saber qual formato funciona melhor para a história que você quer contar. E o Scorsese demonstra isso muito bem. Mas o que eu mais gosto nos documentários do Scorsese é como eles nos revelam melhor quem ele é. Como eles nos mostram um lado mais pessoal dele. Por exemplo, só de observar esses filmes, você entende claramente quais são os temas que fascinam o Scorsese para além do cinema. O mais óbvio deles é a música. Bob Dylan, George Harrison, The Band, Rolling Stones, o blues americano. Aliás, o Scorsese se prova fascinado por pessoas criativas de uma forma geral, nos mostrando também histórias de escritores, escultores e designers de moda. Ecco Laura, ora proviamo. Va bene, proviamo con Susan. Outro tema recorrente é Nova York. Se a metrópole já é muito presente nos filmes mais famosos do Scorsese, o mesmo vai acontecer com os documentários. Seja falando sobre uma das revistas locais mais importantes, sobre protestos políticos na cidade,
sobre a história da Estátua da Liberdade, ou sobre uma das escritoras que mais gosta de falar da vida em Nova York. I live near Times Square, so I want to tell you something. Here's what we could use in this neighborhood: a butcher. Dessa forma, a gente entende o estreito laço que o Scorsese tem com a cidade dele. Para o cineasta, falar de Nova York é falar da própria herança cultural. Isso fica ainda mais evidente em Italian American, um documentário que o Scorsese fez sobre os pais dele. Aqui a gente vê o senhor e a senhora Scorsese contarem como era a vida das famílias de imigrantes italianos em Nova York no início do século XX. E não tem como não ficar encantado vendo esse filme. Não só porque ambos são personagens divertidos e com boas histórias, mas também porque a gente entende ainda mais quem é o Scorsese só de observar os pais dele. Looks like Hal. It looks like Hal. That's it. It's not long enough. No. It's shorter, not long enough. much You'll shorter see than for the others. yourself. Get it fixed. I think the beard did that. Yeah. Mas de todos os documentários que o Scorsese fez, os que nos apresentam o diretor de peito mais aberto são aqueles em que ele fala sobre os filmes mais importantes da vida dele. Ele fez 3 documentários nesse estilo. O primeiro foi Uma Viagem com Martin Scorsese pelo cinema americano, que ele criou como uma minissérie para TV dividida em 3 partes. Aqui, o cineasta fala sobre os filmes americanos lançados entre os anos 30 e 60 que fizeram o jovem Martin Scorsese se apaixonar por cinema. I remember quite clearly it was 1946 and I was 4 years old. My mother took me to see King Vidor's Duel in the Sun. Now, I was fanatical about westerns and my father usually took me to see them, but this time my mother took me. Alguns anos depois, ele lançou outro filme no mesmo estilo, chamado My Voyage to Italy. Dessa vez, o Scorsese nos apresenta quais foram os filmes italianos que ele cresceu assistindo e que tiveram também um enorme impacto na vida dele. Friday nights were different because there were so many Italian Americans in New York at the time that one station showed Italian movies with subtitles. E o último documentário desse estilo que o Scorsese lançou foi A Letter to Elia, no qual ele se dedica a explicar por que a obra do diretor Elia Kazan é tão fundamental para ele. It was the faces, the bodies, and the way they moved. The voices and the way they sounded. They were like the people I saw every day. Assistir esses 3 documentários em especial é um deleite para qualquer cinéfilo. Antes de mais nada, porque você entende quais são as maiores influências cinematográficas do Scorsese. Você vê, por exemplo, como filmes de gangster dos anos 30 inspiraram Os Bons Companheiros. Ou então a influência que musicais como Nasce uma Estrela tiveram no filme New York, New York. E além disso, ao ver esses documentários específicos, você aprende muito sobre cinema. Afinal, o Scorsese é famoso por ser uma enciclopédia ambulante sobre a 7ª arte. Sendo assim, ele se deleita em falar de cada obra, fazendo análises detalhadas de cenas e explicando por que elas são bem dirigidas. Dessa forma, você sente que teve uma aula particular de análise cinematográfica, ministrada por um dos mais famosos cinéfilos da história. Watch how Griffith developed, 2 years before the birth of a nation, the technique of cross-cutting. He shows you 2 events happening at the same time and intercuts them to increase the tension of the suspense. Então já deu pra ver que não faltam bons motivos para você se aventurar pelos documentários do Scorsese. Você não apenas amplia seus conhecimentos e sua bagagem cinematográfica. Você também desenvolve um senso de familiaridade ainda maior com o diretor, como se você tivesse se tornado amigo dele mesmo. Algo que inclusive vai te fazer ver com outros olhos os filmes que fizeram o Scorsese famoso. Porque agora você entende muito melhor o autor por trás dessas obras. E convenhamos, ter acesso direto a essa que é uma das mentes mais brilhantes que o cinema já viu é, sem dúvidas, uma experiência inestimável. So I'm simply trying to tell you, I saw these movies. I didn't read about them or learn about them in school, and they had a powerful effect on me, and you should see them. Thank you. Então é isso, galera. Finalmente estamos de volta à nossa programação normal, depois de passar um tempinho de férias aqui no Entre Planos. E eu tô muito feliz de já começar o ano falando do meu cineasta favorito, que é o Scorsese. Pra mim foi sensacional explorar os documentários dele e eu espero que vocês tenham gostado de analisar esse lado da carreira do Scorsese que acaba não recebendo tanta atenção assim aqui no YouTube. E a gente também começa o ano lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos, considerem com bastante carinho a possibilidade de se tornarem apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Com apenas R$5 por mês você já ganha acesso a conteúdos exclusivos, como bastidores do canal e recomendações de filmes e séries toda semana. E quanto maior for o valor da sua contribuição, mais recompensas você ganha.
Você pode até mesmo fazer parte do nosso Cineclube Entre Planos, no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Então se você quer ajudar a gente a financiar o nosso trabalho e de quebra ganhar recompensas muito legais, não deixe de conferir a nossa campanha no Apoia-se. O link está aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.